O governo federal publicou no Diário Oficial da União, de ontem, decreto que concede indulto de Natal coletivo a pessoas condenadas à prisão ou submetidas a medidas de segurança. E em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, milhares de presos também foram beneficiados pelo saidão de Natal. Mas é a mesma coisa? Não. Aqui no estúdio nós vamos conversar com o advogado João Felipe sobre a diferença destes dois benefícios. Doutor, muito boa tarde. Antes de mais nada, obrigado por estar aqui conosco para falar desse tema que é muito comum nessa época do ano. Aliás, obrigado pela presença em pleno dia de Natal. Um Feliz Natal, doutor. Obrigado mais uma vez. E começando exatamente pela definição de um dos institutos sobre o qual estamos abordando hoje. O que é exatamente um indulto natalino? O indulto natalino, Cadu, diferente muito do que as pessoas imaginam, trata-se de um decreto, né, do presidente da República, em que o presidente da República ele vai, por decreto dele mesmo, por uma medida dele próprio, determinar que determinadas pessoas que estão dentro do sistema carcerário, se preencherem os requisitos previstos nesse decreto, eles poderão sair. Tradicionalmente, esse decreto ele é publicado em épocas de Natal e aí recebeu o nome de indulto natalino, né? Que é nada mais, nada menos do que um perdão da pena, né? Feito pelo decreto presidencial previsto no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Aí nós vamos para um outro instituto que se confunde muitas vezes as duas coisas, o tal do saidão. O que é o saidão especificamente? Sim, veja, o saidão, muito a dizer sobre o saidão, mas veja, o saidão ele é um outro benefício da pessoa que está dentro do cárcere, né? Já é um benefício previsto na Lei de Execuções Penais, que independe do presidente da República, veja que é diferente, que as pessoas que estão dentro do sistema carcerário, que também preenchem determinadas condições, determinados requisitos, sejam eles de comportamento interno dentro do presídio, seja por período em que ficou lá dentro, né? A maioria das pessoas beneficiadas pelo saidão, que o nome técnico específico não é saidão, na verdade é uma saída temporária, podem sair durante determinado período de tempo pré-fixado pelo juiz da execução penal. Quer dizer, então aí vamos, só para a gente esclarecer bem, qual a diferença, embora eu acho que até que já ficou até mais ou menos claro, já ficou claro, qual a diferença entre o indulto natalino e para usar o termo já consolidado de maneira informal, o saidão de Natal? Veja, o saidão de Natal, chamado de saída temporária, ele não existe só no Natal, ele pode ser, um período de 7 dias, concedido pelo juiz da execução penal. Veja que a autoridade que profere o benefício do saidão, ela é diferente da autoridade que permite o indulto natalino. O indulto natalino é pelo presidente da República, em que, nesse caso do indulto natalino, agora falando sobre ele, para fazer a diferenciação correta, ele é um perdão da pena. A pessoa ela vai sair próximo ao período do Natal e não vai retornar mais. Ela tem a pena dele perdoado, segundo a lei, tanto é que um sinônimo de indulto é perdão. Quanto agora falando de saidão, falando de saída temporária, não se trata de um perdão, trata-se de um benefício da penitenciária proferido pela autoridade do juiz da execução, em que vai determinar, antes daquele interno sair, quando é que ele vai voltar, quanto tempo ele vai poder ficar fora e quais as consequências caso ele não volte, que são bastante severas. Doutor, temos mais perguntas, é claro, ainda a respeito destes dois benefícios. Vou pedir um pouquinho da sua paciência, porque nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos já, continuando a tratar desse tema no próximo bloco do nosso Jornal da Justiça de hoje, no qual você vai ver também. Tribunal de Justiça do Amazonas determina a volta de prefeito afastado por suposto desvio de recursos. É daqui a pouco, voltamos em instantes. O Iluminuras desta semana presta uma homenagem à poeta chilena Gabriela Mistral. Há 70 anos, ela conquistava o Nobel de Literatura, o primeiro da América Latina. Quem conta detalhes da vida e da obra de Gabriela é outra chilena, Gilda Segovia. No segundo bloco, o convidado é o promotor de justiça Tiago Pierobon.
Não perca o Iluminuras. Anote aí. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro publicou o edital de abertura do concurso público para preencher 38 vagas e formar cadastro de reserva no cargo de promotor de justiça. O salário é de R$ 27.500. O prazo para inscrição termina no próximo dia 17 de janeiro. A taxa custa R$ 250. Mais informações: www.mprj.mp.br. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Fórum da Semana discute sobre os limites da religião na vida das pessoas. A Constituição Federal garante a liberdade de crença, culto e associação religiosa. Mas como deve ser a relação entre a igreja e o fiel? Uma pessoa que faz uma doação pode se arrepender e pedir o dinheiro de volta? A resposta a essas e outras perguntas no Fórum. Não perca! Estamos de volta aqui nos estúdios da TV Justiça com o advogado João Felipe, que está conversando conosco sobre o indulto e o chamado saidão de Natal, que ficou bem claro no primeiro bloco do nosso Jornal da Justiça, a primeira edição de hoje, que são institutos diferentes. Há uma questão também que envolve até a própria imagem relativa a esses dois benefícios, que é a questão dos objetivos em que se embasam esses benefícios, o que gera muitas vezes uma certa polêmica, na medida em que muitas vezes o que vem à mente do cidadão quando se fala a respeito deles é apenas a questão da ressocialização do preso. Na verdade, é uma questão mais complexa, subjetiva, a qual se submete não apenas o juiz, que vai determinar no que se refere à saída, quanto também o próprio Poder Executivo quando determina o indulto, no caso, o Presidente da República. Sim, veja, não são apenas os requisitos objetivos que norteiam a autoridade que vai soltar aquele interno, mas também os requisitos subjetivos. O que é isso, explicando aí melhor para o telespectador? Vou falar primeiro do saidão, da saída temporária. A saída temporária, ela exige alguns requisitos objetivos, além dos subjetivos. Ou seja, o primeiro requisito que o juiz vai analisar quando ele vai retirar aquele interno do sistema prisional e colocar ele fora, é se ele tem bom comportamento. Isso é um requisito subjetivo. Se aquela pessoa já cometeu faltas, se há um interno problemático, ele não vai sair, né? Veja. Um outro requisito é o objetivo. Quem pode sair de dentro do sistema prisional é quem já cumpriu 1/6 da pena, se essa pessoa for um primário, veja, se tiver cometido um crime só, e 1/4 da pena total, se for um reincidente. Se ele já tiver cometido outros delitos, esse cálculo é de 1/4. Veja que essas pessoas que vão sair de dentro do presídio agora, próximo ao Natal, são pessoas que já poderiam, por exemplo, estar trabalhando fora do presídio. Em regra, são internos que já cumprem o regime semiaberto. É um regime que ele já passou parte dele em um fechado e agora goza desse benefício. Então, não é qualquer interno, é o interno que tem bom comportamento, é o interno que já cumpriu parte da pena e poderia, em tese, estar fora do sistema prisional para trabalhar, por exemplo, um dos exemplos. Se o preso não retorna, ele é submetido e eventualmente, claro, ele seja capturado novamente no caso da saída, ele cumpre que penalidade? Quando o juiz da VEP ele vai fazer essa soltura desses internos para o saidão de Natal, que é nada mais nada menos do que uma saída temporária, ele determina por decreto, por uma determinação interna do juiz,
quais são os requisitos daquela saída. Então, ele determina ali a hora que o interno vai ser colocado lá de fora, ele determina o horário e o local onde o interno deve retornar, e se ele não retornar, veja, ele comete uma falta grave, que é um instituto da lei de execuções penais. Essa pessoa, por exemplo, ele dificilmente vai conseguir ter outro benefício, sair do presídio novamente, ele vai ter todos os dias dele trabalhados, perdidos. Ou seja, para quem está lá dentro e busca uma ressocialização, busca saída, se ele comete uma falta dessa, isso vai prejudicar totalmente o cumprimento da pena dele. E a pergunta mais polêmica, infelizmente o nosso tempo está ficando um pouco curto, mas eu tenho de fazer a questão do crime cometido por alguém que saia durante justamente o período do saidão. Veja, o Estado age corretamente em retirar aquele interno de dentro do presídio, pois é um direito do preso que atingiu determinados requisitos, que cumpriu determinados requisitos, de sair. Então, o Estado, nestes casos em que existe um nominal, um documento feito pelo juiz que permite a saída daquela pessoa para fora, essa pessoa estando fora, o Estado não se responsabiliza pelos crimes que ele comete. Trata-se de uma responsabilização exclusiva daquele interno. Lógico que ele será investigado, processado e, se for o caso, condenado, né? Isso dá um programa inteiro justamente para podermos debater. Infelizmente o nosso tempo é curto. Queria agradecer muito a sua presença. Vamos voltar a esse tema eventualmente aqui na TV Justiça. Eventualmente falamos a respeito dele, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Agradeço muito os esclarecimentos aproveitando este dia de Natal. Muito obrigado pela participação, doutor. Obrigado. Feliz Natal.